No coração da Amazônia, entre ruas, bairros e comunidades, sobrevive uma das mais belas expressões da cultura popular brasileira, o pássaro junino. Conhecido como a ópera cabocla, ele reúne teatro, música, dança, poesia e fantasia em um espetáculo único, capaz de emocionar gerações. Quando o pássaro mais bonito do reino é morto por um caçador, inicia-se uma jornada de encantamento, magia e esperança para trazê-lo de volta à vida. Os pássaros juninos surgiram em Belém entre o final do século XIX e o início do século XX, período marcado pelo auge econômico da borracha e pela intensa efervescência cultural da cidade. Inspirado pelos teatros europeus, pelas operetas e pelos espetáculos apresentados nos grandes palcos da época, o povo paraense criou uma manifestação artística única, conhecido como ópera cabocla. Nesse espetáculo popular, elementos eruditos e tradições amazônicas se unem em histórias que narram a perseguição de um pássaro encantado, envolvendo reis, rainhas, pajés, indígenas, caboclos, caçadores e figuras mágicas. Os enredos geralmente retratam a caça, a morte e a ressurreição do pássaro, simbolizando a renovação da vida, a esperança e a força da cultura amazônica. Para compreender a importância dos pássaros juninos para a cultura paraense, conversamos com o historiador Raimundo Nonato, que nos apresenta as origens e os significados dessa tradição conhecida como ópera cabocla. Eu acho que vocês já devem ter percebido que é uma das expressões, culturais bem interessante, única, eh, aqui na região. É uma expressão cultural, única do estado do Pará, né. Agora tem que lembrar que essa questão dos pássaros juninos, ela surge ali no contexto da Belle Époque, né, justamente por causa desse confronto entre a ópera, que era direcionada às elites, e aí você percebe um certo, na verdade, hibridismo, uma certa, não diria influência, mas uma certa captação por parte da população dos, eh, desses elementos da ópera que vai levar à construção desse ou dessa expressão cultural. Então o pássaro junino, como eu falei para vocês, ela é uma expressão única do estado do Pará, ela carrega em si uns elementos culturais, principalmente por causa da exclusão, né, porque quem é que frequentava o Teatro da Paz? Quem que estava lá? Era a elite. Então quando você olha para o cordão de pássaro, ou quando você olha para o pássaro junino, o que que você percebe? Você percebe todos esses elementos, o caboclo, o indígena, né, os nobres, eh, e aí você percebe também a questão entre a disputa entre o bem e o mal, né, você tem ali a bruxa, mas você tem ali a fada, quer dizer, é uma coisa muito interessante, por quê? Porque você não vê isso em outro lugar, né. E aí tem aquela coisa, quando o pássaro morre, né, ou ele ressuscita ou ele é curado. Então, depende muito de cada, diria assim, de cada grupo, né, como eles vão representar. A outra coisa que me chama muita atenção no Cordão de Pássaro são o quando é musicado, né, que é cantado, que é uma coisa assim, as músicas elas são interessantes, elas dão uma dinâmica muito, prática, digamos assim, para a ideia da cultura popular. Em outras palavras, você está diante de uma expressão popular muito forte, em que há o aproveitamento desses elementos, e que reforça uma coisa que é muito marcante, que é mostrar para as elites como uma expressão popular, ela também adquire uma dimensão, interessante dessa maneira. Agora, a gente também sabe que os pássaros, ou os cordões de pássaros, né, eh, começa lá no início do século XX, mas eles entraram, de certo modo, numa decadência, né. A gente percebeu isso e hoje o que que a gente tenta observar são grupos que tentam trazer os cordões de pássaros, pássaros juninos, tentar mostrar para os mais jovens o que que é essa cultura, e às vezes a gente se depara com as organizações dos cordões de pássaros, e a gente percebe o quão as pessoas lutam para manter essa expressão cultural tão riquíssima da história do Pará.
Os pássaros juninos representam uma das mais autênticas expressões da identidade amazônica, resultado da harmoniosa combinação entre influências eruditas e a cultura popular das comunidades locais. Em seus espetáculos convivem personagens inspirados nos palácios europeus e figuras ligadas ao cotidiano, aos saberes e às tradições da Amazônia. Muito além das apresentações, essa manifestação fortalece os laços comunitários, promove a transmissão de conhecimento entre gerações e preserva a memória cultural do povo amazônico. Cada figurino confeccionado, cada ensaio realizado e cada espetáculo apresentado simbolizam um esforço coletivo e a resistência cultural que mantém viva essa importante tradição. Entre os grupos que mantêm viva essa tradição, destaque-se o Cordão de Pássaro Colibri, fundado em 1971 por Teonila da Costa Taide. O grupo tornou-se referência na preservação e valorização dos pássaros juninos. Hoje, sediado na ilha de Caratateua, o Colibri desenvolve atividades culturais durante todo o ano, promovendo ações educativas e comunitárias através do ponto de cultura Nino do Colibri. Olá, eu sou Laurinha Taide, sou guardiã do cordão de pássaro Colibri de Outeiro, o antigo beija-flor de Quaraci. O beija-flor nasceu lá em Quaraci com a minha mãe em 1971, na 7ª Rua, e lá nós brincamos muitos anos. E a minha mãe adoeceu em 98, e no leito de morte dela, ela me pediu que me deixasse me ver a brincadeira dela junto com ela, e no outro dia minha mãe faleceu. O pássaro beija-flor, ele só brincava na quadra junina. É diferente do colibri, que hoje é colibri, tá? O beija-flor hoje é colibri, mas é colibri pelo seguinte: quando eu fiquei com o pássaro, né? E aí no mesmo ano eu decidi colocar o pássaro, porque se eu não colocasse, o pássaro ia morrer mesmo. Porque é assim que acontece com os guardiões. Se morre um guardião, a brincadeira morre junto. É por isso que nós já tivemos aqui no estado do Pará mais de 300 pássaros, e hoje nós não temos nem 50 pássaros. Porque morre o guardião, morre a brincadeira junto. E aí eu levei à frente e eu fui escrever no outro ano na Associação Folclórica de Belém, e lá já tem o beija-flor de Belém, né, lá do Guamá. E a questão estatutária não permitia que a gente tivesse outro pássaro com o mesmo nome. E a minha mãe, ela usava esse artifício de colocar colibri toda vez que ia se apresentar em Belém, ela escrevia como colibri e se passava tudo como beija-flor, né, porque o colibri é o mesmo beija-flor, né. E aí eu usei esse artifício, também coloquei colibri, e hoje nós estamos com um destaque muito grande. Hoje nós somos um pontão de cultura aqui na ilha de Caratateua, temos um trabalho social, a gente tem uma escolinha de balé, uma escola de dança, somos Museu dos Pássaros, somos pontão de cultura, nós somos ponto de cultura e agora pontão de cultura chamado Ninho do Colibri. Temos a Associação Folclore e Cultural Colibri de Outeiro, que foi fundada em 2008, para que a gente trabalhasse com a política de editais, né? Porque para fazer editais tem que ter CNPJ. Então nós fundamos a Associação Folclore e Cultural Colibri de Outeiro, e daí deslanchou uma série de trabalhos que nós temos hoje. É Museu dos Pássaros, é sala de cinema, é biblioteca, é a escolinha, é o pontão de cultura, são várias atividades que nós fazemos aqui, é um trabalho que a gente faz com a comunidade. Nós fazemos aqui oficinas, vários tipos de oficinas aqui. Apesar de sua riqueza cultural, os grupos de pássaros juninos enfrentam dificuldades relacionadas ao financiamento, à infraestrutura e à renovação de participantes. Mesmo assim, continuam resistindo graças ao compromisso dos brincantes e ao apoio das comunidades. Os pássaros juninos são muito mais do que um espetáculo. Eles preservam histórias, fortalecem comunidades e mantêm viva a memória do povo paraense. Nas músicas, nos figurinos, nos ensaios e nos encontros comunitários, a cultura popular amazônica continua resistindo. Enquanto houver comunidade, memória e cultura, os pássaros juninos continuarão voando pela Amazônia.